Fala, turmada, beleza? Betorneira de novo na área, rodando massa, bebendo cachaça. Vamos aqui para mais uma gameplay explicativa de sobre umidade no solo, certo? Tem teste amanhã, então vamos lá. O que a gente tem que calcular que foi aprendido na sexta-feira passada, né? Aqui a gente tem que calcular o θ, né? Que seria a umidade volumétrica, que é centímetros cúbicos de água em centímetro cúbico de solo. A continha para fazer nesse cálculo aqui é bem simples, né? Você vai pegar a densidade do solo vezes a umidade em porcentagem e vai chegar nesse resultado, bem tranquilo. Vocês vão ver. Então aqui, primeira questão, né? Igual o professor passou na aula, a gente tem, descubra a densidade, a umidade volumétrica. A gente tem a densidade, né? Que é 1,2 gramas. E a umidade. Então ele está assim como está na fórmula que está aqui em cima, né? Beleza? Então, vezes 35%. No caso, a gente tem que passar para decimal, né? Então você só joga aqui a vírgulazinha, 35%. E o resultado disso vai ser. Vai ser- O resultado disso vai ser em centímetro cúbico por centímetro cúbico. No caso, 1,2 vezes 0,35 tá 0,42 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Show de bola? Show de bola. Tá, e agora essa outra aqui ela pede qual que é a umidade, né, em porcentagem do solo e ele dá os outros dois valores. Peraí que eu me confundi aqui na hora de fazer. É complicado, né? Vai preparar a aula e chega na hora de gravar, na hora do vamos ver, tá tudo errado. Que não é porcentagem, né? Caralho. Vamos lá. Então a gente tem aqui 0,45 centímetros cúbicos de água por centímetros cúbicos de solo. Ah, mas Bitorneira, você errou ali, você falhou. Você foi miserável nessa aula porque não pode ser assim. Você está explicando o negócio. Mas vocês têm que ver que a gente tem que ter muita atenção na hora das medidas, né? Do que eu estou medindo aqui. São porcentagens, são centímetros cúbicos, são laranjas? Não. Quer dizer, são centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Tô divagando que o dia foi comprido hoje. Mas enfim, vamos lá. Se a fórmula era ds por umidade, porcentagem, igual ao θ, né, que é centímetro cúbico por centímetro cúbico, a gente vai chegar aqui para descobrir a umidade porcentagem, faz o quê? Joga isso para cá, e aí eu vou ficar com centímetro cúbico por centímetro cúbico por umidade porcentagem. E aqui a gente apaga. Coisinha básica, né? Matemática simples. Nossa, meu Deus, eu tô bêbado. Não é isso que a gente quer passar a densidade. Nossa, o pessoal vem aqui pra assistir uma aula, né? E tal, e aprender ali um monte de coisa. Daí chega aqui e eu não entendo nada. Mas enfim, aqui ds. A gente quer descobrir a umidade e a gente tem a densidade e a umidade volumétrica, certo? Então aqui vai ficar 0,45, né? Que são os dados que a gente tem, sobre a densidade, que é 1,12. Beleza. Então, o resultado disso vai ser a umidade
que fazendo as contas aqui, né? Isso aqui vai dar 0,4 aproximadamente. Que se for transformar em porcentagem seria a mesma coisa que 40%, certo? Aí é bom sempre usar a quantidade de casa que for permitido, né? De casa decimal. É que eu fiz da maneira mais simplificada, né? Mas tem que sempre se atentar a ver. Para essa matéria, pelo menos umas duas ou três casas, eu acho que seria o suficiente, né? Tá, mas beleza, agora vamos para um caso aqui, né, real. Vamos supor que um produtor falou lá que precisava por uma irrigação, por causa que o solo dele estava com uma umidade de 25% e precisava de 42% de umidade. O solo com uma densidade de 1,1 gramas por centímetro cúbico e profundidade de 20 centímetros. Então, o que a gente tem que ver primeiro, né? Como a gente está vendo para fazer uma irrigação, a gente tem que ver a diferença de água que a gente precisa, certo? A diferença de umidade. Então, se a gente tem 42, é, se a gente precisa de 42% e a gente tem 25, a gente vai ver que a gente precisaria de 5, fazendo a calculadora, né, para garantir, porque hoje eu não tô bom, não. 27. Não, 7 é onde? Meu Deus, o vídeo mais horroroso, horrendo do canal. 17%, que é o que a gente precisa, certo? Adicionar no solo, mas como que a gente adiciona em porcentagem? Não tem como. A gente precisa transformar numa unidade de volume para a gente descobrir qual que é a quantidade de água que vai ser colocada no momento da irrigação, certo? Então, a conta é a mesma que a gente fez ali antes, né? Eu tenho a densidade do solo que é 1,1, né? Que está aqui em cima. Eu tenho a umidade que eu preciso adicionar, que é 17%, né? Ou 0,17, para mim chegar no resultado que eu quero, beleza? Então, vou realizar a conta aqui na calculadora rapidinho. Tá. Fazendo essa conta, a gente chega no número de 0,187 centímetros cúbicos de água por centímetros cúbicos de solo. Tá, como é que a gente vai trabalhar com este dado agora? A gente tem que analisar a quantidade de centímetros cúbicos que a gente tem por metro quadrado, certo? Para daí ver quanto que vai ser depositado por área de água depois, né? Então, vamos lá. É um centímetro cúbico, né? Vou fazer aquele desenho em perspectiva que vai ficar muito bonito e todo mundo vai entender o que eu quero dizer aqui. Mas a gente tem um cubo com 1 centímetro de cada lado. A gente já viu que ali na questão, ali para cima, dizia que tem uma profundidade de 20 centímetros. Então aqui nesse eixo a gente tem 20 centímetros, certo? E aí, para eu ter 1 metro quadrado, né, nessa profundidade, para cá eu vou ter 100 centímetros e para cá a mesma coisa também, 100 centímetros. Show de bola, show de bola. Então, se eu fizer a conta aqui, 100 vezes 100 vezes 20, eu vou ver que 1 metro quadrado da minha área, né, 1 metro quadrado da minha área vai ter a 20 centímetros de profundidade 200.000 centímetros cúbicos.
É, então, para isso a gente tem que calcular, né? É só fazer a multiplicação, que para cada centímetro cúbico eu vou ter esse valor aqui em água, certo? Então, deixa eu fazer a conta aqui. 200.000 vezes 0,187. É isso? É isso. Então, para cada metro quadrado, eu vou ter 37.400 centímetros cúbicos de água. Show? E esse valor, ele está em centímetros cúbicos de água, mas eu tenho que passar para litro ou para milímetro, certo? Milímetro seria o mais ideal, porque daí eu já calculo, né, para área, né? Mas a gente tem que cada centímetro cúbico de água é equivalente a 1 grama de água, certo? Então, você tem 37.400, eu estou tratando de 37,4 litros. Que, no caso, como a gente tem 1 metro quadrado, para eu transformar de litro por... Como é que é? Cada milímetro que chove num metro quadrado representa 1 litro, certo? Então eu precisaria que chovesse 37,4 milímetros. Ou tem que irrigar esse valor. Aí no caso, se na questão fala, a área tem 1 hectare, então eu vou pegar e eu quero calcular a quantidade de litros de água que eu preciso, eu vou pegar esse valor do metro quadrado, fazer vezes 10.000, que é o hectare, para mim descobrir, eu preciso de eu preciso ter um reservatório de água com 374 mil litros para mim irrigar tudo isso aqui para 1 hectare, entendeu? Para isso você vai utilizar essa conta aqui. É bem simplesinha, né? A gente tem 1 metro quadrado para passar por hectare. E se for ver em questão de milímetros, cada litro por metro quadrado é 1 milímetro, né? Que precisa chover. Que eu lembro da aula é mais ou menos isso. Desculpa aí pelas divagações. Foi um dia cheio hoje. Mas se eu errei alguma coisa aqui e não foi corrigida nesse processo de gravação, podem me falar aí, sem problemas. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, pode me questionar no meu zap ou nos comentários abaixo. Não esqueçam do like e da inscrição e dos comentários positivos e ou negativos. E é isso, tamo junto. Boa sorte para todos nós. Aliás, sorte o cacete. Que Deus nos acompanhe na testinha amanhã. É isso, falou.